Oi pessoal, estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Como todos já sabem, o tema geral da lição é Fazendo Amigos para Deus. O tema principal da lição tem a ver com evangelismo, com pregação do Evangelho. E, e o tema dessa semana, é Olhando as Pessoas pelos Olhos de Jesus. Uma coisa que nós temos que ter em mente quando a gente fala sobre trabalho missionário. Cristo ele é o nosso melhor modelo, né? Na pregação do Evangelho, não tem melhor pregador que ele. Nós temos muitos grandes exemplos assim na Bíblia, de homens que fizeram trabalhos incríveis. Não estou querendo que a gente não estou querendo dizer que a gente não possa imitar o método deles, mas o método de Cristo é o melhor, né? A gente pode somar uns dos outros também, mas o de Cristo ele é o melhor e dele a gente tira lições muito mais profundas. Jesus ele tinha uma forma diferente de olhar para as pessoas. E é uma coisa que é difícil assim de se conseguir, porque nós seres humanos é, costumamos olhar as pessoas pela sua aparência. Nós temos conceitos pré-estabelecidos a respeito das pessoas. Então isso atrapalha muito o nosso relacionamento com elas. Jesus não via assim. Jesus olhava o íntimo. E aí você pode pensar, mas Jesus era Deus, né? Não é bem assim. Jesus, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Quando ele fez o trabalho dele aqui na Terra, evangelizando, pregando, ele fez tudo isso como homem, guiado pelo Espírito Santo, né? Na leitura da palavra de Deus, a gente presta bem atenção, a gente consegue perceber essas coisas aí. O Espírito Santo guiava Jesus em todos os trabalhos. Então o Espírito Santo é quem o ajudava, quem o auxiliava nesse trato com as pessoas. Jesus ali trabalhava em conjunto com o Espírito. Então o Espírito Santo, o mesmo Espírito que instruiu Jesus, que guiou Jesus, ele também pode nos guiar. E na verdade ele foi prometido nesse sentido. O Espírito Santo ele nos guia em toda a verdade e também na proclamação dessa verdade. Nós podemos, pela ajuda do Espírito Santo, alcançar as pessoas da mesma forma como Jesus Cristo alcançava. Então vamos prestar atenção nos métodos de Jesus, né? Jesus ele tinha uma abordagem especial. Para cada pessoa ele abordava de um jeito, ele tratava de uma forma. E na lição dessa semana foram separados alguns casos aqui, né, alguns episódios da história de Jesus, do trato dele para com essas pessoas. Né? A primeira lição, né, o primeiro tópico da lição, tem por título O Segundo Toque. O Segundo Toque. Traz a história aqui do cego de Betsaida. Né? Vamos ler lá em Marcos 8, 22, 25. Vem dizendo assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Esse cego não era um cego de nascença. Desde quando Jesus começa a operar o milagre na vida dele, ele começa a enxergar, mas não nitidamente. E ele declara assim, ele fala assim: olha, eu vejo os homens como árvores. Então, em algum momento da vida desse homem, ele viu pessoas e viu árvores, porque ele não tinha como fazer essa comparação sem saber, né, o que era árvore. Ele só no toque não dá. Quando Jesus o leva para ser curado, né, Jesus o toma, ele aplica saliva nos olhos do homem, né, e o homem ele enxerga, mas não nitidamente. Jesus pergunta: você está enxergando alguma coisa? Como é que você está? Como é que está a sua visão agora? E aí ele fala assim: olha, enxergo, mas não com muita clareza, né? Está meio embaçado. A gente entende que ele fala assim, está meio embaçado ainda. Ele vê as pessoas como manchas, como pareciam árvores. E aí Jesus, ele toca a mão, né, coloca a mão nos olhos do homem, e aí pergunta: e agora? Aí ele fala assim: agora enxergo perfeitamente, né?
Perfeitamente. Por que que Jesus curou em duas etapas? Olha só o tema, o tópico da lição. Segundo toque. Então houve um primeiro toque e há um segundo toque. Né? Nós podemos tirar uma lição muito importante aqui dessa passagem. Muitas vezes, algumas pessoas, né, vão precisar, para aceitarem o Evangelho, para poderem entender, para poderem enxergar com clareza, elas vão precisar de um segundo toque. O primeiro toque não foi suficiente. Sabe, a pessoa às vezes aceita o Evangelho, aceita a mensagem que você pregou, ela abraçou aquele testemunho, o testemunho da sua vida, né, aquilo que Cristo fez na sua vida, ela quer também ver feito na vida dela, mas ela, embora tenha aceitado, ela ainda anda a passos lentos, ela tem certos temores, ela não tem muita confiança, não sabe se deve continuar no caminho, às vezes. Então, essa pessoa precisa de um segundo toque. Ela precisa de eu preciso trabalhar com ela uma segunda vez. Então, o nosso trabalho missionário, ele não se dá assim de imediato. Né? Você converte alguém, mas você precisa continuar dando assistência para aquela pessoa. Você não sabe se ela precisa do segundo toque ou não. Precisa de um segundo toque, terceiro toque, quarto toque. Né? Às vezes é preciso de um trabalho ali constante na vida daquela pessoa, para que ela possa se tornar firme e conseguir enxergar as coisas com clareza. Então Cristo ele nos ensina isso, e ensinou isso aos seus discípulos também. Cristo poderia ter curado aquele homem de imediato, mas ele queria dar uma lição, queria nos transmitir algo. E isso aqui é um primeiro ensinamento que nós podemos tirar desse episódio da cura do cego. O segundo tópico vem falando assim, uma lição de aceitação. Lá no livro de João, capítulo 4, versos 4 a 7, diz assim: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Esse episódio da mulher samaritana ele é muito interessante e é muito bonito também. Né? Os samaritanos era uma classe ali, era um povo que tinha semelhanças ali com o povo judeu. Né? Para a gente poder entender a história do samaritano, a gente tem que fazer uma viagem no tempo, né? Lá nos dias em que Israel se tornou cativo, o Reino do Norte. Né? Havia dois reinos, o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá. Né? O reino de Deus ali havia se dividido. E o Reino do Norte era muito corrupto. Então Deus permitiu que o rei da Síria viesse e tomasse ali todo o povo de Israel. No fim, o povo de Israel deixou de existir. Mas nesse meio período, nesse meio tempo aí, o rei da Síria, ele começou a colocar pessoas, a enviar pessoas, né, dentre o seu povo, para habitar nas terras de Israel, né, vivendo ali na capital, que seria a capital de Israel, era Samaria. E esse povo viveu ali, ele se envolveu com o povo judeu que havia ali naquelas terras, assumiu a religião judaica, mas sem abandonar seus antigos costumes pagãos. Então criou-se ali uma religião diferente. Com o passar do tempo, foi se criando ali uma rivalidade entre o povo de Deus lá de Judá, né, os judeus ali em Judá, e o povo samaritano. Então o povo judeu não suportava de forma nenhuma o samaritano, desprezava esse povo assim e tinha aversão completa. Né? Se um judeu chamasse alguém de samaritano, era como se fosse era uma palavra de baixo calão para eles. Né? E o samaritano da mesma forma, o samaritano não suportava os judeus. Então havia essa rivalidade entre os dois. Era um povo ali que deveria estar unido, mas estava separado. Jesus sabia que tinha fiéis ali,
né, pessoas interessadas e que esperavam, aguardavam o Messias. Então, o texto ele vem declarando assim: era necessário, né, para Jesus atravessar a província de Samaria. Ele não precisava passar por Samaria para chegar na Galileia, porque estava partindo de Jerusalém para Galileia. Ele poderia fazer um outro caminho. A rota mais curta era Samaria, passando por Samaria, mas o judeu evitava esse caminho e fazia um caminho mais longo. Jesus poderia fazer o caminho mais longo, mas ele não quis. Ele foi pelo caminho mais curto. E chegando ali, naquela região, né, no poço, que era conhecido como Poço de Jacó, um poço feito ali por Jacó, ele ficou ali esperando, né, os discípulos saíram para comprar comida, comprar alimento, e ele ficou sentado ali esperando alguém, né? E esse alguém chegou. Era uma mulher que vinha buscar água ao meio-dia. Essa mulher, ela vinha buscar água ao meio-dia porque ela tinha problemas. A sua vida era uma vida muito problemática. As mulheres nos dias de Jesus, elas buscavam a água para fazer os trabalhos de casa, limpeza, comida, de manhã, cedinho. O sol não estava nascendo ainda, eles já saíam de casa para buscar água, já começavam a trabalhar. Essa mulher vinha ao meio-dia porque ela sabia que era o horário que ninguém vinha. Ela não queria encontrar ninguém. As pessoas desprezavam ela também. Né? E Jesus sabia da história dela. Então ali, quando ela aparece, ela vai chegando ali no poço com o seu cântaro, ela vê aquele homem sentado ali, ela reconhece, ela sabe que é um judeu. Ela sabia a diferença de um judeu para um samaritano. E ela fica quietinha, ela vai lá pegar a água dela, né, quietinha. Mas aí Jesus, né, porque aquela mulher jamais iria falar com aquele homem, ela não ia conversar com um judeu. Jesus, ele dá o primeiro passo, ele quebra a barreira e ele fala assim: tenho sede, dá-me de beber. E era impossível, mesmo para um samaritano em relação ao judeu, deixar de atender o pedido desse, porque dar água para uma pessoa sedenta era uma coisa sagrada para o judeu, e tanto para o judeu como para o samaritano. Até hoje, né? Até hoje, quando alguém pede água para a gente, de imediato a gente faz um esforço para suprir aquela necessidade da pessoa, né? Mais do que a fome. Né? A gente sabe da importância que a água tem para a vida. E então aquela mulher, ela quando ouviu aquilo, né? Ela já se sentiu tocada ali. Ela falou assim: mas como você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Pois dali, né, Jesus quebrou a barreira e agora a mulher já falava com ele. A mulher que jamais falaria com ele, né, agora está falando com ele. E Jesus, no meio da conversa, revela, né, detalhes da vida pessoal daquela mulher, e a mulher se convence que ele é um profeta. E quando ela entende isso, que além de profeta, ele é o Messias, o prometido, ela larga aquele cântaro e sai correndo e vai para o meio do povo dela anunciar que encontrou o Messias. A mulher havia acabado de se converter e se tornou o quê? Se tornou uma missionária. É impossível que você nasça no reino de Deus e não seja missionário. Você nasceu no reino, você se converteu, se torna missionário. Você sai correndo para contar a verdade. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Então olha o método de Cristo. Cristo quebra barreiras. Cristo não deixa que empecilhos culturais, empecilhos de classe social, empecilhos de gênero, né? Era uma mulher, havia esse detalhe também nos dias de Jesus. O homem, um mestre, jamais ensinaria para uma mulher. Teria uma mulher como discípula, era sempre homens que ficavam ali seguindo o mestre. Então, as mulheres aprendiam em casa dos maridos. Então Jesus quebrou isso aí também. Ele já vai atrás, ele ensina aquela mulher, né, ele quebra esse costume aí. Os discípulos ficam impressionados sem entender porque ele estava conversando com a mulher quando ele chega. Mas é isso, né? Jesus, ele tinha, esse era o método de Jesus e esse deve ser o nosso também. Nós não devemos ter uma visão preconceituosa de ninguém, né? A todas as pessoas nós devemos levar o evangelho, a todas. E é importante que nós demos o primeiro passo. Se a gente vê, se você vê que está difícil ali o contato daquela pessoa com você, vá lá, né? Tome a frente, tome a dianteira, dê o primeiro passo. O Espírito Santo, ele vai fazer todo o resto do trabalho, ele vai abrir o seu caminho, vai funcionar tudo perfeitamente.
Próximo tópico, comece onde você está. Né? Lá em João 1, 40, 41, nós temos alguns versos falando sobre um discípulo bem interessante de Jesus. O texto diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André foi um dos primeiros a seguirem a Jesus. Após ali, houve um período ali, após o batismo de Jesus, houve um período ali de pausa, de preparação para o começo do trabalho. Provavelmente isso demorou um ano. E agora Jesus estava ali formando a sua igreja. Alguns dos discípulos de João Batista foram levados a seguir Jesus. Né? É o caso que acontece aqui com André. André, ele, por causa do testemunho de João Batista, ele passa a seguir Jesus. E quando ele conhece Jesus, quem que ele vai buscar? O seu irmão, Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro mesmo, aquele conhecido Pedro, aquele que se tornaria lá um dos líderes da igreja. Provavelmente André era mais jovem que Pedro, né? Isso não impediu também de ter o contato ali com o seu irmão, né? de trazer ali o irmão, que na verdade deveria ser um guia para o irmão mais novo, né? O mais novo é que estava servindo de guia, de chamariz ali para levar o seu tão amado irmão a Jesus. Então, a primeira pessoa que André busca é alguém da sua própria casa. O que nós aprendemos disso aqui? Você não precisa ir longe para pregar o evangelho. Você pode ir longe, você pode ir para qualquer lugar, mas tem gente próxima de você. Você não pode esquecer esses aí. Você tem sua família, você pode ter filhos, sua mãe, pai, irmãos, primos, tios. Né? Tem pessoas ali próximos ali do seu convívio. Leve o evangelho a essas pessoas, um vizinho, né? Um parente. André, ele em vários momentos aqui, ele aparece assim. Primeiro ele aparece levando para Pedro. Depois tem um outro episódio onde ele leva a criancinha que tem 5 pães e 2 peixes para distribuir para toda uma multidão de pessoas. Depois André aparece lá junto com os gregos, ele leva os gregos para Jesus conversar com eles. Então André é um missionário incrível aqui, ele está sempre trabalhando. Ele não se destaca muito ali na liderança, mas ele está sempre trabalhando, isso é o importante. O importante é trabalhar para Jesus e levar o evangelho. Então é o que aprendemos de André. Então faça como André, vá primeiro para os seus. E não foi diferente do que Jesus fez. Né? Lembra que eu falei que Jesus é o exemplo de tudo? Ele primeiro pregou o evangelho para os da sua casa. Que casa é essa? Né? Ele pregou, na verdade ele aprendeu com a mãe, mas pregou para a mãe também. A Bíblia não relata, mas certamente ele deve ter apresentado o evangelho para o pai dele, o seu pai daqui da terra, né, José, aos seus irmãos. Jesus apresentou o evangelho aos seus parentes e também para o povo de Israel. Então ele não saiu de Israel e foi pregar fora, não foi pregar em Roma, não foi pregar na Grécia, né, não foi para pregar, foi na Pérsia pregar o evangelho, não. Ele primeiro pregou ali para os da sua casa. E os da sua casa ia expandindo o evangelho para outras pessoas. É assim que começa, né? Aquela explosão. O evangelho funciona como se fosse uma explosão. É de dentro para fora. Próximo tópico. Lidar com pessoas difíceis. Mateus 4,19. Né? Tem um verso muito importante ali. Foi dito por Jesus a André e a Pedro, né, que estavam ali trabalhando, né, eles eram pescadores. Jesus disse a eles assim, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Na hora eles abandonaram as redes e aceitaram o trabalho. Vieram trabalhar com Jesus. Foram se tornar pescadores de homens. Agora, quando você pesca, você tem todo tipo de peixe no mar. Né? Você tem peixe grande, peixe pequeno, peixe bravo, peixe mais manso, né? Você vai encontrar peixe de todos os tipos, de todas as espécies. Né? Então, no trabalho missionário, não é diferente. A gente encontra pessoas de todo tipo, de toda espécie. Como eu já disse antes, Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele pregava para todos.
com a gente também não é diferente, né? Então a gente tem o episódio onde Jesus converte a prostituta. Nós temos na cruz Jesus convertendo um ladrão. Quando os ladrões aparecem ali na cruz, os dois são contra Jesus, os dois blasfemam, né? A gente sempre pensa em um ladrão bonzinho e um ladrão ruim, mas na verdade os dois eram ruins logo no começo ali. Mas um deles prestou mais atenção em Jesus naquele momento. Ele não precisou muito tempo, né? Mas ele deve ter ali prestado atenção. Ele viu Jesus ali mansamente sendo colocado na cruz, não reagindo, não proferindo nenhuma palavra de insulto àqueles que estavam pregando, mas ao contrário. As primeiras palavras de Jesus quando ele foi colocado na cruz foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então todo esse testemunho de Jesus na cruz serviu para tocar o coração daquele ladrão. O ladrão foi tocado e daqui a pouco ele estava falando com Jesus. Ele primeiro defendeu Jesus, olha que interessante, defendeu, porque o outro ladrão continuava insultando ele. Ele defendeu Jesus e depois falou com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando voltares, quando vieres no teu reino. E Jesus prometeu para aquele homem que ele estaria com Jesus no reino dele. Então, Jesus trabalhou pregando o evangelho ali no pior momento da sua vida, um momento de dor e sofrimento, mas ele era missionário a todo tempo, todo tempo. Então isso é uma lição para a gente também. A gente não tem que ser missionário só quando as coisas estão bem, quando temos dinheiro, quando temos conforto. Nós temos que ser missionários a todo momento e a todo instante, né? A palavra de Deus fala que há tempo e fora de tempo nós temos que pregar o evangelho. Então não há situação que deva nos impedir de pregar o evangelho. Se um dia formos levados à prisão, pregaremos lá na prisão, para quem estiver ali, seja para os carcereiros ou seja para os outros que estejam na cela junto com a gente. Se formos ao trabalho, pregamos no trabalho. Se formos à escola, pregamos na escola. Se a minha rua tem muitos vizinhos, temos que pregar para os vizinhos. Então, há tempo e fora de tempo e a todas as pessoas. Jesus pregou para todo tipo de gente, né? Para pessoas que eram desprezadas pelos judeus, né? Como o caso do samaritano que a gente falou aqui, os cobradores de impostos, né? Os judeus detestavam eles porque eles trabalhavam para Roma, mas Jesus não fazia questão disso. Um dos seus 12 apóstolos foi um cobrador de impostos, Mateus, inclusive que escreveu o próprio Evangelho, né? Um dos escritores do Evangelho foi um cobrador de impostos, uma pessoa que era desprezada por qualquer judeu. Mas Jesus não tinha isso no coração. Então nós não devemos ter isso também, né? Quando nós sairmos à rua, não devemos olhar as pessoas, né, pela casca. A gente tem que olhar para o interior. A gente tem que olhar para ela e falar assim: o que Jesus pode fazer na vida dessa pessoa, né? A gente vê lá uma pessoa, um bêbado. O que Jesus pode fazer na vida daquele homem que está desgraçando a sua vida, destruindo a vida? Deus pode transformá-lo num grande missionário, um grande instrumento nas suas mãos. Lembra lá do endemoniado? O endemoniado converteu a cidade quase toda. As 10 cidades, não era uma cidade só, as 10 cidades. Quando Jesus chegou lá, tinham muitas pessoas esperando ele, né? Próximo tópico: percebendo oportunidades providenciais. Prestem bem atenção nesse ponto aqui, né? Olha só o que fala lá em Atos 8, 27 e 31. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então nós temos aqui a história de um etíope, né? Ele não era um judeu assim de nascença. Os etíopes ali, eles eram um povo africano, e no meio daquele povo o evangelho alcançou, o evangelho ali dos judeus alcançou
aquele povo, e haviam muitos ali que eram conversos ao judaísmo e vinham celebrar a Páscoa. Esse homem estava vindo de Jerusalém, estava voltando para sua terra e lendo uma passagem do livro de Isaías, né, que falava sobre Jesus. Então, o Espírito Santo usou Felipe, né, um dos discípulos de Cristo, ele usou Felipe para ir até esse homem e pregar o evangelho para ele, ensinar o evangelho, ensinar a palavra, né? E Felipe, na hora que ouviu, né, a instrução do Espírito Santo, o Espírito Santo falando com ele para que ele fosse, ele foi. Ele não deixou passar essa oportunidade. Nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós não podemos perder as oportunidades que aparecem para que nós preguemos o evangelho. Você pode pregar o evangelho de toda forma possível, né? De toda forma. Você pode pregar assim, como eu estou fazendo agora, com um vídeo. Você pode fazer uma ligação para alguém. Você pode mandar uma mensagem para alguém. Se você faz uso das redes sociais, pregue o evangelho pelas redes sociais, né? Não precisa pregar de uma forma só. Ataque de todas as formas. É um ataque, é uma guerra isso aqui. Então use todas as armas, todos os instrumentos que estão ali disponíveis nas suas mãos para levar o evangelho, né? Nos dias dos apóstolos, eles não tinham muitas ferramentas. O Espírito Santo, mesmo assim, fez um trabalho incrível com eles. Hoje nós temos muitas ferramentas. Imagine o trabalho incrível que o Espírito Santo pode fazer conosco. E ele fará. Ele pode e ele fará. Basta que deixemos que ele haja. Prestem atenção no texto, que o Espírito Santo levou Filipe até aquele homem. Depois que ele converteu aquele homem, que não foi batizado ali naquele dia, aquele homem, depois que ele converteu ali, o Espírito Santo o arrebatou e levou ele para um outro lugar onde ele pregaria o evangelho também. Então não para, a obra não para, não tem descanso, né? Você pode pensar assim, mas eu já tenho, né, eu já sou batizado já há 90 anos, já estou 90 anos na igreja, estou cansado, eu vou me aposentar, vou ficar em casa aqui. Não existe isso, né? Isso não existe. O cristão, ele é cristão até no final, nos últimos instantes da sua vida, né? Nos últimos instantes, ele está ali para dar o último suspiro, mas ele prega o evangelho para aqueles que estão ali ao redor do seu leito. Ele prega o evangelho naquele instante. Então, a vida do cristão é pregar o evangelho, é falar de Cristo. E nós temos Cristo aqui, então, como o nosso grande exemplo. Quero deixar para vocês aqui uma frase final de Ellen White, que se encontra num livro que tem o mesmo nome do livro de Atos da Bíblia, né? O livro Atos dos Apóstolos, que é um livro onde ela comenta, ela conta a história ali dos apóstolos. E há um conselho dela, né? Uma frase dela no livro diz assim: seu plano, né? O plano de Deus, é que homens e mulheres trabalhem por seus semelhantes. O plano de Deus é esse. É uma coisa muito simples, né? É uma frase muito simples e que diz tudo. O plano de Deus é que trabalhemos pelo semelhante, pelo próximo. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão. Antes da gente concluir o vídeo, eu quero deixar para vocês uma dica de leitura. Tá? Esse livro aqui, Como Jesus Tratava as Pessoas. É um livro de um escritor já falecido, Morris Venden, um pastor adventista. E esse é um livro fantástico. Você pode adquirir esse livro pela Casa Publicadora Brasileira. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal. Você pode procurar lá depois. E é um livro fantástico. Na verdade, os livros desse autor são todos bons. Eu não li todos, mas eu acho que eu li uns 3 livros dele, então eu gostei de todos eles. Ele tem um livro muito bom também, que é As 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Se você puder, adquira ele também. É um livro excelente, fantástico, fala sobre a fé, sobre a graça, de uma forma que você nunca viu. Vai iluminar muito a sua mente, a sua compreensão sobre esse tema, sobre esse assunto, vai mudar a sua vida. Então é isso. É a dica de leitura. Que Deus abençoe vocês. Continuem estudando a palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. E até o próximo vídeo.